Bom, vamos começar hoje com linhas de influência. A gente começa hoje, termina a aula que vem, né? Estão dizendo que é feriado ano que vem, é verdade? É verdade. De quê? De Goiânia e vai ser feriado em Anápolis? Ah, tá. Bom, de qualquer forma a gente começa hoje e na próxima aula que tiver a gente termina esse assunto, né? E a gente fechou o que a gente tinha combinado lá no plano de curso. Aí vamos ver se a gente acrescenta mais algumas matérias, certo? Colocar uns arcos, uns pórticos arqueados, cargas triangulares, grelhas com ângulo sem ser de 90 graus. Bom, o que é linha de influência? Linha de influência é uma coisa interessante, porque a gente vai trabalhar com os conceitos que a gente já sabe, que é calcular esforço, mas a linha de influência é o seguinte, ela no desenho da linha de influência, a gente vê o esforço em uma seção fixa, enquanto a carga está se deslocando durante outras seções. Quando a gente faz o desenho da linha de influência, então, às vezes, num primeiro momento, você tende a confundir com o desenho de um diagrama de esforço. A linha de influência não é um diagrama de esforço, certo? Eu vou ter linha de influência de esforços, mas ela não é um diagrama. Ela vai, por exemplo, toda linha de influência é de uma determinada grandeza, de um determinado esforço, fixo em um determinado ponto, em função da carga variando. Então, por exemplo, qual que é o momento fletor na seção 4 quando a carga está na seção 1? Qual que é o momento fletor na seção 4 quando a carga está na seção 2? E assim por diante. Qual que é o momento fletor na seção... Aí vai ter, quando que é o momento fletor na seção 4 quando a carga está na seção 4? Certo? Então a linha de influência, ela me dá o esforço para esse tipo de carga. É uma carga que se desloca, né? Onde que isso vai acontecer para a gente da engenharia civil? Onde que eu vou ter uma carga que sai se deslocando? Ponte, né? Ponte, passarela, né? Viaduto, qualquer tipo de coisa que a carga sai de um ponto A para o ponto B, né? Na estrutura, ok? Então eu preciso saber, por exemplo, porque uma coisa é você colocar a carga aqui numa edificação dessa aqui, você coloca a carga, calcula o esforço, dimensiona, fica tudo por isso mesmo. Mas com carga deslocando, uma hora um momento fletor que estava positivo, ele pode ficar negativo, certo? Aí aquela seção tem que estar preparada para as duas situações, não é para uma situação só, né? Quando você faz carga estática, que é essa que a gente está acostumado a usar, aí você calcula o esforço, dimensiona, ok, fica aí até a vida útil da estrutura. Mas com carga que se desloca, uma hora o esforço pode estar de um jeito, se a carga estiver em outro ponto, o esforço pode estar de outro. E aí tem várias situações. Eu vou colocar uma carga simples, pode ter cargas combinadas, né? Uma indo para lá e outra indo para cá, duas indo para lá, né? Vamos ver o mais simples, para entender o conceito de linha de influência. Então, ele é um lugar geométrico dos pontos, né? Que indicam o valor de uma determinada grandeza, pode ser reação de apoio, momento fletor, esforço cortante, né? Ele indica o valor de uma determinada grandeza fixa em um determinado ponto, em função de uma solicitação móvel na estrutura. Então eu vou fazer a linha de influência da reação 1. Como que a gente começa? Qual que é a reação 1 quando a carga está aqui na seção 1? Então vou colocar aqui seção
Então, quanto que vale R1 quando os 10 kN estão lá na seção 1? Calculem aí para mim. Quanto é que vale a... Já aproveita e já calcula R2 logo, né? Já que a soma tem que dar 10, né? Quanto que é a linha de influência? Aliás, qual que é o valor da reação de apoio 1 quando a carga de 10 kN está na seção 1? R1 vai ser 15 kN. 15. E aí então R2 vai ser menos 5. Certo? E quando ela estiver na seção 2, quanto é que vai valer R1? $12,5? 12,5 menos 2,5, né? E quando tiver na seção 3, quanto que vai valer R1? Isso é óbvio, né? Não me recuso a calcular, né? 10 e a outra 0. Quando tiver na seção 4, 5 e 5. Quando tiver na seção 5, 0 e 10. Quando tiver na seção 6, quanto que vai valer R1? Menos 2,5? É? Intuição ou vocês estão calculando? Sabe que esse negócio de intuição é muito perigoso em engenharia, né? É bom ter, mas é bom calcular também. Menos 2,5, né? E o R2? E quando tiver em 7? Menos 5 e 15? Então, o que a gente percebe aí? O que a gente percebe? Que a Karen está querendo chamar a atenção, não é? A gente percebe o seguinte, que o valor de R1 vai mudando. O que é interessante notar? Que R1, em determinado momento, ele inverte o sentido do esforço. Então, você preparou uma estrutura para receber só compressão, em determinado momento ela vai ser tracionada. E aí é um problema, né? O negativo ali, no caso, quer dizer que o pilar seja tracionado, não é isso? Que a carga é de arrancamento, não é verdade? Então, como que eu desenho a linha de influência? Eu venho aqui, ó. Vou desenhar as seções. Dois, dois, um. Aí o apoio está aqui, o outro apoio está aqui. Aí eu vou desenhar os seguintes valores: 15,
15. Aí em 2 ele cai para 12,5, né? Em 3 ele cai para 12,5 aqui. 12,5. É ruim demais isso. Em 3 ele cai para 10. De 10 ele vai para 5, né? De 5 ele vai para menos 2,5. Ah, não, é 0 antes, né? Perdão. 5 ele cai para 0, né? Ficou horrível isso aqui, mas olha lá. 5 ele cai para 0. De 0 ele vai para menos 2,5. De menos 2,5 ele vai para menos 5. Essa seria a linha de influência da reação 1. Vai dar uma linha reta nesse caso aqui. Não tem carga distribuída, só tem carga concentrada. Aqui são as seções, espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fala. O senhor está fazendo análise na carga concentrada. Tem como fazer para distribuir também? Tem para fazer como tudo. Isso aí é só uma carga, assim. E aí seria uma parábola se fosse distribuída? Depende. Se você vai considerar, por exemplo, o peso próprio, se você considerar que tem carga distribuída estática sobre a viga, né? Ou que a carga distribuída anda... Depende de como está a carga. Está movimentando. É. A mesma coisa só que distribuída. Depende de como está movimentando. A gente vai ver mais combinações. Isso aqui é só a primeira ideia que eu tenho que ter de linha de influência. Porque o que significa o valor 12,5 ali na seção 2? Ele está me dando a reação de apoio aqui nesse ponto. Todos esses valores estão me dando qual que é a reação R1 quando a carga está naquele ponto. Certo? Ele me dá o valor da reação lá em 1 quando a carga está no ponto lá da seção. Por exemplo, quando a carga está aqui em 7, qual que é o valor da reação em 1? Menos 5. Quando a carga está em 6, qual que é o valor da reação em 1? Menos 2,5. Ok? É sempre lá. Por exemplo, vamos fazer uma coisa aqui diferente. Qual que é a linha de influência do momento fletor na seção 4? Qual que é a linha de influência do momento fletor na seção 4? Vamos colocar aqui mais uma coluna, só para a gente... Vou botar aqui, ó, momento fletor na seção 4. Quanto que vale o momento fletor na seção 4 quando a carga está em 1? Tá comprindo as fibras, né? Se é momento fletor, tem que falar de fibras, né? Quanto que é? Zero não. Zero não. Pelo amor de Deus. Se tem reação de apoio, por que vai dar zero?
Quando ela está na seção 1, quanto que é a reação de apoio em 2? Menos 5. Se tiver menos 5 aqui para baixo, menos 5 vezes 2 dá quanto? Hã? Vai estar comprimindo ou tracionando as fibras? Então dá quanto o momento fletor? Menos 10. Menos porque está comprimindo. Certo? Tem zero não. Menos 10. Se você souber calcular o momento fletor de uma carga concentrada, aí é para mudar de curso. Ok? Presta atenção. Em todas as situações tem R1 e tem R2. Se tem R1 e R2, vai ter momento lá. Por que eu olhei para o lado do R2? Porque só tem uma força. Do outro lado ia ter duas. Não é? E aí, complete lá a tabela para mim. Isso aí é para vocês fazer. Aproveita e faz agora, não fica só olhando igual um bestão não, porque aí depois, quando você vai fazer, você tem dificuldade. Esse tipo de coisa é um raciocínio novo. Linha de influência é um raciocínio novo. Parece simples, mas é novo, é bom fazer. Porque aí você faz, vai acostumando o seu cérebro a pensar desse jeito, a pensar como a linha de influência funciona. Você está calculando o esforço numa seção fixa com a carga se movendo. Quanto que é o momento fletor em 4 quando a carga está em 2? 10. Menos 2,5 vezes 2, né? Olha lá. 5 comprimindo ou tracionando? Então, menos 5. Quanto que é o momento fletor em 2 quando a carga está em 3? Agora é 0. Tá vendo que o momento fletor está variando? Quanto que é o momento fletor em 4 quando a carga está em 4? Nossa, eu estou começando a ficar preocupado com vocês. É 10 positivo. Vocês fazem esse exercício aí, viu? 5 vezes 2, tracionando ou comprimindo? Então, mais 10. Quanto que é o momento fletor em 4 quando a carga está em 5? Vai ser quanto? 0 por quê? Você tira esse negócio de intuição, viu? E quando a carga está em 6, quanto que é o momento fletor? Agora eu vou olhar para o lado de lá, porque a carga passou para cá, né? Agora eu vou olhar para R1, dá quanto? Vezes 5 por quê, hein? De onde está vindo esse 5 aí? Tem 2,5. O momento é aqui. O momento é aqui, ó. Nesse ponto, ó. O momento fletor é na seção 4. É isso que eu quero que vocês gravem. A seção está fixa. A seção não sai do lugar. Quem muda de lugar é a carga. Quando a carga está aqui, na seção 6, quanto que é a reação de apoio 1? 2,5 para baixo. 2,5 para baixo vezes 2, menos 5. E quando a seção tá quando a carga está na seção 7, quanto que vai valer? Menos 10. Vocês estavam se enrolando para calcular o momento fletor com uma carga concentrada. Por quê? Porque o conceito de linha de influência é novo.
vocês ficar só olhando, sem fazer, não vai dar certo. Você fica fazendo umas contas loucas aí. Agora, o que eu fiz? Vamos desenhar a linha de influência. Então começa com menos 10. Passa para menos 5. Chega em 0. Passa para mais 10. Depois cai para 0. Esse é o momento fletor? Isso não é o momento fletor. Isso aqui é a linha de influência do momento fletor na seção 4. Passa para 10. Depois cai para 0. Depois para menos 5 novamente. Depois para menos 10. Nessa situação, eu tenho, na seção 4, eu tenho uma amplitude de momento de 20. Ele hora pode ser mais 10, hora ele pode ser menos 10. Se você não entende isso, né, você derruba a estrutura. Ok? Porque quando a carga está lá, tem lugar... Por exemplo, quando a carga estiver na seção 4, o momento é mais 10. Mas quando ela estiver na seção 1 e na seção 7, o momento é menos 10. E a carga vai passar por essas duas seções. Ou seja, a seção que estava de um jeito vai passar para o outro completamente invertido. Aí, como é que eu tenho que ter ferragem? Se o ferro é que vai suportar a tração, no caso do concreto armado, tem que ter ferragem em cima e embaixo. A mesma quantidade, né? Porque vai ser mais 10 menos 10. Ok? Então tem que entender isso. Vamos ver se vocês entenderam aí. Faça a linha de influência. Não vou fazer essa agora não, que vocês não vão dar conta. Não, vou fazer essa. Linha de influência do esforço cortante em 4. Na seção 4. Linha de influência do cortante na seção 4. Lembre que se na hora que a carga concentrada estiver na seção 4, o cortante vai ter dois valores, concordam? Por quê? Um antes e um depois da carga concentrada. Vai ter uma descontinuidade, não é? Então a linha de influência, quando ele estiver na seção 4, vai ter dois valores, uma à esquerda e uma à direita. Vamos ver se vocês dão conta de fazer. Precisaria de mais uma coluna aqui, né? Ou vocês fazem isso sem coluna? Vocês mesmos criam uma coluna aí no desenho de vocês. Calcule o cortante em 4 para as 7 situações ali. Mas só naquele ponto, né? Só quando... Por exemplo, quando a força está em 1, não. Quando a força está em 2, não. Em 3, não. Mas quando ela estiver em 4... Desenhar aqui.
Quando ela estiver em 1, qual que vai ser o valor do cortante em 4? Menos 5 ou mais 5? Mais 5? Mais 5. Quando ela estiver em 2, qual vai ser o 2,5? Quando ela estiver em 3 vai ser 0, né? E quando estiver em 4? Quando ela estiver em 4, aí vai ser o quê? Mais 5 e menos 5, né? Então é isso aqui. Vai fazer isso aqui, ó. Mais 5 e depois menos 5. Quando ela estiver na seção 5, é 0 de novo, né? Quando estiver na seção 6, menos 2,5 e depois menos 5. Tá vendo? Isso aqui não é o esforço cortante. Isso aqui é o quê? Tá dizendo para mim o que acontece com o esforço cortante lá no meio. É em cima mesmo sendo menos? Hã? Mesmo sendo menos? Ah, nem. Mais 5 para menos 5, não é isso? Mais 5, menos 5. Aí de menos 5 ele vai para quanto? Menos 2,5, não é isso? Vamos fazer aqui. Quando tiver aqui a seção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na seção 5 é 0. Seção 5 ele vai dar 0. Na seção 6 vai dar menos 2,5 e menos 5. Ok? Então essa é a linha de influência do cortante em 4. Note que aqui, na seção 4, ela tem um salto. Ok? Porque quando a carga está em 4, vai ter uma carga concentrada, tem que ter um antes e um depois. Bom, então eu tenho linha de influência de reação de apoio, linha de influência de momento fletor, linha de influência de esforço cortante, né? Linha de influência de esforço normal, posso ter linha de influência em viga, linha de influência em pórtico. Isso foi só com uma carga concentrada, mas na ponte não é só uma carga concentrada que passa, não é verdade? Então vai existir uma coisa chamada trem tipo.
Então nós vamos ver o que é trem tipo. Depois do intervalo a gente vê o que é trem tipo.